Terapia genética, uma esperança para as pessoas com doenças raras. Em agosto de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a primeira terapia genética no país. Um produto para tratar uma forma específica de deficiência visual causada por degenerativo. Logo em seguida, outra terapia genética foi aprovada em nosso país. Essa para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal. O procedimento compensa a falta do gene do neurônio motor de sobrevivência funcional. Mais recentemente, tivemos outro importante avanço. Dados preliminares de estudo da primeira fase mostraram resultados promissores para uma terapia genética voltada à síndrome de Hunter. Os dados de 8 pacientes com até 5 anos de idade, 2 deles do Brasil, mostraram, além de um perfil de segurança satisfatório, potencial para restaurar a atividade enzimática dentro do sistema nervoso. Pacientes se beneficiam dessas inovações que apontam para um futuro de mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas com doenças raras. Denomina-se de terapia genética o tratamento de doenças a partir de modificações no material genético das células. Com essa técnica, é possível colocar genes funcionais em células que possuem genes com defeito e, com isso, acabar com a doença. Vale destacar que essa técnica pode ser usada não só para modificar genes e tornar a célula saudável, mas também para marcar células, desencadeando resposta imune. Percebe-se, portanto, que na terapia genética não há necessidade de utilização de medicamentos. Afinal, o que é gene? Podemos definir o gene como uma porção do DNA que apresenta as informações necessárias para a síntese de proteínas ou de uma molécula de RNA. Eles são considerados as unidades fundamentais da hereditariedade. Como a terapia genética é feita? A terapia genética consiste na introdução de genes funcionais no interior da célula, o que pode reverter o quadro de algumas doenças ou ainda estimular o sistema imune. Para que isso aconteça, é necessário encontrar uma forma de introdução eficiente. Uma vez que o DNA puro dificilmente consegue adentrar a membrana plasmática, por essa razão, é necessário a utilização de algum agente que transporte o material genético, isto é, o vetor. Os vetores atualmente utilizados são os plasmídeos, os virais e os nanoestruturados. Desses 3 tipos, os vetores virais detectam-se uma vez que são altamente capacitados para invadir normalmente as células. Para que a terapia gênica seja eficiente, com vetores virais, retiram-se desse organismo os genes, responsáveis pelo desenvolvimento de doenças e sua multiplicação, garantindo que o vírus carregue o vírus funcional, sem causar doenças. Assim sendo, ao encontrar a célula-alvo, o vírus injeta seu material genético, levando que ele o gene funcional que é utilizado pela célula hospedeira. A terapia genética pode ser dividida em 2 categorias: a somática e a germinal. Na somática, o gene é inserido em células somáticas e, portanto, não é repassado para as próximas gerações. Já a terapia gênica germinal atua em células reprodutivas, afetando o genoma das gerações futuras. A terapia genética surgiu com o propósito de atuar em doenças monogênicas, ou seja, doenças causadas por mutações que afetam um único gene. Entretanto, atualmente, existem diversos trabalhos que utilizam a técnica em doenças complexas e multifatoriais, e até mesmo em doenças causadas por células patogênicas. Em 2015, 2 estudos publicados na Science revelaram que a técnica da terapia genética havia sido responsável
pela cura de 2 doenças genéticas raras. Ambas as doenças afetam o desenvolvimento do sistema nervoso e levam o paciente à morte. Um exemplo de doença que já pode ser tratada com a terapia genética é a deficiência da lipoproteína lipase, que causa graves crises de pancreatite. Para esse problema é utilizado o medicamento Glibera, que contém um vírus modificado que carrega o gene. Esse gene garante a produção correta da lipase. Como dito, o vírus modificado não consegue espalhar-se pelo organismo e também não é capaz de desencadear problemas de saúde no usuário. As vantagens da terapia genética. Encontra-se disponível para todas as pessoas. Permite curar determinadas doenças que antes não tinham cura possível. Repara o sistema imunitário. Mantém a imunidade existente. Um internamento hospitalar dura apenas 1 mês. Desvantagens. Apresenta um curto período de duração, o que se pode dever à curta vida do vector, à disfuncionalidade do DNA inserido nas células-alvo ou à rapidez da divisão celular. Há necessidade do uso da terapia genética várias vezes. Quando uma doença é causada por uma variação dos efeitos de vários genes e não por uma mutação apenas de um gene, o tratamento é dificilmente eficaz. Pode induzir um tumor se o DNA for introduzido no gene errado.